definindo que é uma pirâmide, certo? Então, considere aqui um plano alfa, tá? Então, deixa eu colocar aqui. Considere aqui um plano alfa, por exemplo, esse plano aqui, tá? E um polígono nesse plano, com vértices A1, A2 até AN. Por exemplo, aqui, de A1, A2, A3, até o último vértice, que é o AN, tá? E um ponto V que não pertence a esse plano, tá? Então, quando você liga o ponto V aos pontos do seu polígono, junto com a base, você obtém esse sólido, ou seja, esse objeto espacial, que é a pirâmide de base nesse polígono. Então, a pirâmide de base A1, A2 até AN vai ser a união de segmentos com extremidade em V e outras extremidades no ponto do polígono, tá? Então, por exemplo, você pode pegar aqui V e ligar até os pontos do polígono. Quando você faz a união de todos esses segmentos, você obtém o que a gente chama de pirâmide, tá? Então, a pirâmide vai ser a união de todos os segmentos desse ponto V, fora do plano, até os pontos do polígono, unidos os pontos da base, tá? Então, quando você tem o conjunto de todos esses pontos, a gente chama o conjunto de todos esses pontos de pirâmide, tá? Pirâmide de base com polígono A1, A2 até AN, certo? Então, quando você liga esses segmentos, né? Esses segmentos que vai do ponto V até a outra extremidade do polígono, né? Até o outro vértice do polígono. Então, quando você liga o ponto V aos vértices do seu polígono, essa aresta, cada uma dessas arestas aqui, elas são chamadas de arestas laterais, tá? Então, cada uma dessas arestas daqui, tá? São as arestas laterais, tá? Ou seja, são esses segmentos que vão de V até o vértice do polígono, tá? Não vai ficar... Então, imagina que esse segmento aqui, que eu desenhei em vermelho, seja um segmento de reta. Quando você olha para cada um desses segmentos, você tem uma aresta lateral, tá? Essas outras arestas aqui, que vão entre os vértices consecutivos do seu polígono, elas são chamadas de arestas da base, tá? Então, aqui são as arestas laterais, e, por conseguinte, essas outras de aqui são as arestas da base do nosso polígono, tá? Então, esse aqui, deixa eu pegar uma cor diferente. Tá? Então, essas aqui são as arestas laterais, e aqui, se você for colocar, você pode escrever isso como sendo a aresta da base. Tá? Então, quando você liga, então você tem as arestas laterais, tem as arestas da base, que são esses segmentos de reta determinados aí, tá? E os triângulos consecutivos, tá? Eles são chamados de face lateral, tá? Então, quando você pega o ponto V, liga o ponto até o ponto A1, depois até o ponto A2 e sobe no ponto V, você tem um triângulo, tá? Então, o triângulo a gente sabe que sempre vai estar contido em um plano, tá? E esse triângulo daqui, por exemplo, esse triângulo daqui é o que a gente chama de uma face lateral, tá? Ela liga dois pontos consecutivos no seu polígono, junto com o vértice V, tá bom? Então, como a gente já viu, esse polígono aí vai ser chamada... e um outro elemento que eu gostaria de destacar para você é a base, né? O próprio polígono, no plano, ele é chamado a base da pirâmide, tá? Apenas isso. Bom, agora
vou falar de um exemplo de uma pirâmide que são chamadas de tetraedros. O que é um tetraedro? É uma pirâmide cuja base é um triângulo, tá? Então, vocês podem... Tem vários exemplos de, de pirâmides, e esses exemplos são dados quando você pega esses polígonos A1, A2 até a N, polígonos distintos, tá? Então, por exemplo, se você toma que essa base seja um triângulo, então a gente dá um nome especial para essa pirâmide, a gente chama essa pirâmide de um tetraedro, tá? Então, quando você toma que esse polígono seja um quadrado, por exemplo, então você diz que essa pirâmide é uma pirâmide de base quadrangular. Por exemplo, as pirâmides do Egito são exemplos de pirâmides de base quadrangulares, tá bom? E por que os tetraedros, por exemplo, aqui é um exemplo de um tetraedro, e os tetraedros, quando você... qualquer uma de suas faces pode ser considerada a base do triângulo, tá? Ou seja, quando você gira as, o tetraedro aqui, então você pode considerar cada uma de suas faces pode ser vista como uma base, tá? A definição que eu adotei em cima, para esse polígono A1, A2 até a N, ela pode ser aplicada a cada uma das faces aqui do tetraedro. Então, então, esse aqui é um exemplo de um tetraedro. O que é um tetraedro? É uma pirâmide de base triangular, tá? Isso aqui é um tetraedro. Tá? Sigamos. E pirâmides, eles são casos particulares de cones, tá? Ou seja, os cones são generalizações de pirâmides. Em que sentido os cones são generalizações de pirâmides? Os cones são generalizações de pirâmides porque a base eles não precisa ser um polígono. O que é que isso quer dizer? Se você pega aqui um plano, por exemplo, um plano qualquer, tá? Um plano alfa, e você toma aqui nesse plano uma curva fechada, por exemplo. Um polígono é uma curva fechada, mas eu posso tomar qualquer outra curva fechada, por exemplo, que não se intersecte, tá? E se você toma um ponto V que não está em alfa, certo? Você toma um ponto V que não está em alfa e começa a ligar esses segmentos aqui você liga o ponto V até os pontos dessa sua curva, então você vai formar o que a gente chama de um cone, cuja base vai ser essa figura plana daqui. Então, imagina que aqui seja um segmento de reta, que estão ligando aqui até os pontos do cone, tá? Então, você teria esse cone cuja base vai ser essa figura, tá? Então, quando a sua figura for um polígono, você tem que esse cone a gente vai chamar esse cone de uma pirâmide cuja base vai ser esse polígono. Quando a sua figura não necessariamente vai ser um polígono, então a gente chama esse sólido de um cone, tá? É claro que os cones mais conhecidos que a gente mais vê, eles são os cones, eles são chamados de os cones circulares, cuja base é um círculo, tá? Então, mas você pode tomar qualquer figura plana fechada que seja simples no sentido que não possui autointerseções, ou seja, não é uma curva assim, por exemplo, que ela se corta, tá? Não pode ser uma curva assim, é uma curva assim, que não possui autointerseções, tá? E não é uma curva aberta também, é uma curva fechada, ou seja, cujo ponto inicial coincide com o ponto final da curva, tá? Então, quando você faz isso e também liga os pontos da sua curva ao ponto V, você obtém essa figura que a gente chama de cone, cuja base vai ser essa figura plana aqui, F. Tá? Então, isso aqui você tem uma figura plana F, liga o ponto V a cada ponto de F, você obtém o que a gente chama de cone. Tá? Cada uma dessas retas aqui, que liga o ponto V
até um ponto de F é chamada de geratriz do cone, tá? Então, cada uma dessas retas aqui é chamada de geratriz do cone. Tá? A união de todas as geratrizes do cone vai dar uma superfície para você, tá? Essa superfície é uma superfície que a gente chama de superfície lateral do cone. Tá? Então, o que é a superfície lateral do cone? É essa superfície dada pela superfície do cone menos a base, tá? É a união de todos esses segmentos de reta que vai do ponto V até um ponto F da sua curva que está nesse plano F, tá? E o que é um prisma? Um prisma também não é muito difícil de você definir. Aqui, por exemplo, está um exemplo de um prisma, aqui um exemplo de um paralelepípedo, que é o caso de que é um prisma cuja base vai ser um paralelogramo, tá? E depois um cilindro, tá? Então, aqui você tem um prisma pentagonal, porque a base é um pentágono, depois um paralelepípedo, ou seja, um prisma cuja base vai ser um paralelepípedo e depois um cilindro, que a gente vai ver, ele vai ser uma generalização de um prisma, tá? No sentido que eu vou definir daqui a pouco, certo? Então, considere um polígono contido em um plano. Por exemplo, considere esse polígono A1, A2, A3, até o último ponto aqui, AN, contido em um plano alfa, certo? Então, e aí você toma um ponto B1 que não pertence a alfa. Por exemplo, posso tomar esse ponto B1 aqui, certo? Então, por esse ponto, trace o plano paralelo a alfa, tá? Se você tem um plano alfa e toma um ponto que não pertence a esse plano, tá? É um exercício mostrar que existe um único plano, por exemplo, o plano beta, que seja paralelo ao plano alfa, tá? E passe por esse ponto B1. É um exercício que eu vou deixar para vocês, tá? Mostre que, de fato, esse plano alfa existe. Esse exercício daí, ele está incluído na lista, lá no final do capítulo, onde tem vários exercícios para vocês praticarem, tá? Então, pelo ponto B1, trace esse plano beta paralelo a alfa, certo? Então, você tem esse outro plano aqui em cima, beta, que é paralelo a alfa, tá? E pelos demais vértices, trace retas paralelas a A1B1, tá? Então, quando você liga aqui o ponto A1 até o ponto B1, você tem esse segmento de reta. Então, dado esse segmento daqui e esse ponto, por exemplo, esse outro vértice do seu polígono A2, você vai traçar uma reta que seja paralela a essa primeira, tá? Então, você vai traçar essa reta aqui paralela a essa outra. Opa, desculpa. Vai traçar essa reta aqui paralela a reta que passa pelos pontos A1, B1, e você vai para onde? Até você furar o plano beta, que é esse plano, que é esse plano que está aqui em cima, né? O plano que vai ser paralelo deixa eu tentar fazer um desenho aqui, tá? Mas você tem esse outro plano beta, tá? Que é o plano que passa por B1 e vai ser um plano paralelo a alfa, ou seja, um plano que não corta o plano alfa em nenhum ponto, tá bom? Então, de novo, pelos demais vértices, trace retas paralelas A1, B1, que cortam beta nesses pontos, B1, B2, Bn. Então, quando você tem esse segmento aqui de reta, A1, B1, o segundo, você vai traçar essa reta que passa pelo ponto A2 e seja paralela a B1, então ela vai cortar o plano beta aqui no ponto B2, depois você vai traçar essa reta paralela aqui, a reta paralela que passa pelo ponto A3 e seja paralela a um B1, essa reta vai cortar o plano beta no ponto B3 e assim por diante, tá? Então, isso implica que cada uma dessas retas são paralelas entre si, tá? Porque é o exercício número 18, certo? Se duas retas distintas do espaço são paralelas a uma terceira, então elas são retas paralelas entre si, certo? Também é um exercício
que eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Porque, se, por exemplo, você tem que a reta que passa pelos pontos A2, B2 vai ser paralela a essa reta 1B1. E, por construção, a reta que passa pelos pontos A3, B3 também vai ser paralela a 1B1. Logo, a reta A2, B2 vai ser paralela à reta A3, B3, tá? Então, por esse exercício daqui, diz que essas duas retas aqui são paralelas entre si, e esse argumento você usa para todas essas outras retas aqui, para essa reta, tá? E para essa daqui, e assim por diante, tá? Então, cada uma dessas retas aqui são retas paralelas entre si, tá? Então, quando eu falo que são retas paralelas, são as retas que contêm esses segmentos de reta, tá? É claro que esses segmentos de reta, eles não se cortam, mas eu estou dizendo que a reta que passa por esses pontos, elas não se cortam nunca, tá? Elas são de fato paralelas, tá? Então, continuando, de novo, elas são paralelas e estão contidas em... Quando a gente fala aqui no espaço que duas retas são paralelas, a gente quer dizer duas coisas, que elas estão no mesmo plano e elas não se intersectam. Não basta dizer que duas retas são paralelas, no espaço, não basta dizer que elas não se cortam, porque elas poderiam ser retas reversas, tá? Então, retas paralelas no espaço são retas que estão no mesmo plano e que não se intersectam, tá bom? Então, tome dois segmentos consecutivos, por exemplo, A1, B1, A2, B2. Então, se você tomar esses dois segmentos consecutivos, A1, B1, A2, B2, esses dois segmentos consecutivos, eles são segmentos paralelos, tá? Eles estão contidos em retas paralelas, tá? E, portanto, ele vai ser plano, tá? Então, eles estão contidos no plano dessa face daqui. Como essas duas retas aqui são paralelas, elas determinam um único plano, a gente já sabe, então eles estão contidos nesse plano aqui dessa face, nesse plano gama, tá? Então, nesse plano gama, certo? Então, vamos continuar. O quadrilátero é plano, eles estão contidos nesse plano gama, determinado por essas duas retas paralelas, certo? E você tem, é o que eu expliquei, né? Já que os lados A1, B1 e A2, B2 são paralelos, tá? Mas isso implica que os outros dois lados também são paralelos, tá? Por que que os outros dois lados também são paralelos, tá? Porque os outros dois lados, quem são os outros dois lados que eu estou falando? Nesse quadrilátero. São esses lados de aqui. Deixa eu colocar aqui uma outra cor. Só para ficar claro. É o lado A1. Opa. É o lado A1, A2. Eu estou dizendo que vai ser paralelo a esse lado que passa por B1, B2. Ou seja, a reta que passa por A1, A2 vai ser paralelo à reta que passa por B1, B2. Por quê? Porque perceba que essas retas aqui, elas são retas coplanares, tá? Ambos esses 4 pontos aqui, B1, B2, A1 e A2, eles estão nesse plano dessa face, nesse plano gama, tá? Então, elas são retas coplanares, porque cada um dos 4 pontos estão no mesmo plano, e elas não se intersectam. Por que elas não se intersectam? Porque a reta A1, A2 também está em alfa, ela está em gama, essa face daqui lateral, tá? Depois que é o que a gente vai chamar de face lateral, e também está em alfa. E o B1, B2, ele está em gama, mas também está em beta, tá? E a gente sabe, do jeito que a gente construiu, que alfa vai ser paralelo a beta. Então, como essas duas retas aqui, a reta que passa por B1, B2 e a reta que passa por A1, A2, elas são coplanares, ou seja, estão em gama e não se intersectam. Por que elas não se intersectam? Porque se elas se intersectassem, então eu teria uma contradição. Eu teria que alfa teria que intersectar beta. Isso é um absurdo, porque alfa vai ser paralela a beta. Tá? Então, elas são coplanares e não se intersectam, logo são paralelas. Tá?
Então, são retas paralelas. Portanto, quando você olha esse quadrilátero A1, A2, B2, B1, você tem que os lados opostos desse quadrilátero estão contidos em retas paralelas. E, portanto, isso quer dizer, como a gente já conhece da geometria plana, que esse quadrilátero é um paralelogramo, tá? Então, isso aqui explica esse item 7, que esse quadrilátero, de fato, vai ser um paralelogramo, tá? Então, os paralelogramos assim determinados, então, perceba que você tem esse paralelogramo, vai ter esse outro paralelogramo consecutivo, esse outro, assim por diante, até esse último daqui, tá? Se eu tenho aqui embaixo um polígono que tenha N vértices, então você vai ter N paralelogramos desse tipo, tá? N paralelogramos laterais, tá? Então, os paralelogramos assim determinados juntamente com os polígonos que estão em alfa, que estão em beta, tá? Esses polígonos A1, A2 até a N e B1, B2 até Bn, eles determinam um sólido chamado de prisma, tá? Prisma com essas bases, com base A1, A2, AN e B1, B2, Bn, tá? Então, vamos ver aqui alguns elementos do prisma. Então, de fato, esses segmentos que ligam os vértices cada um das bases opostas, tá? Por exemplo, aqui, se aqui você tem, deixa eu colocar A1, A2, A1, A2, opa, desculpa. A1, A2, A3, assim por diante, até a última AN, tá? E aqui você teria B1, B2, aí você continua até a última aqui, Bn, tá? Nesse caso daqui, o N vai ser 6, né? Mas poderia ser um prisma diferente, tá? Então, esses polígonos aqui, eles são chamados as bases do prisma, tá? Então, todas as arestas laterais, quem são as arestas laterais? São essas arestas aqui. As arestas laterais são as arestas A1, B1, A2, B2, e assim por diante, até a ANBN. Todas as arestas laterais, elas são paralelas, porque a gente já viu que elas estão contidas em redes paralelas, tá? Todas as arestas laterais estão contidas em redes paralelas e têm o mesmo comprimento. Por que elas têm o mesmo comprimento? Porque cada uma dessas faces aqui, a gente já viu, por exemplo, a face A1, A2, B2, B1, é um paralelogramo. E a gente já sabe que em um paralelogramo, os lados opostos têm o mesmo comprimento. Tá? Então, cada uma dessas arestas de aqui vai ter o mesmo comprimento, porque esse comprimento vai ser igual a esse, e esse lado daqui, e essa aresta daqui vai ter o mesmo comprimento dessa. Então, por conseguinte, essa vai ser igual a essa, e assim por diante. Todas as arestas laterais do prisma têm o mesmo comprimento, certo? E você tem também a seguinte propriedade, que arestas laterais consecutivas formam paralelogramos, que são chamados de faces laterais do prisma. Tá? Então, cada uma desses paralelogramos aqui é o que a gente, por exemplo, cada um desses paralelogramos que está aqui é o que a gente chama de face lateral do prisma. Tá? Vamos ver. Então, um exemplo importante que aparece muito é quando você toma a base como sendo um paralelogramo, tá? Então, quando a base do prisma é um paralelogramo, o prisma chamado, esse prisma cuja base é um paralelogramo é chamado de paralelepípedo, tá? Então, os paralelepípedos, eles são interessantes porque qualquer face pode ser escolhida como base, tá? Então, qualquer uma dessas faces, você pode olhar
como seno plano e usar a definição acima para definir esse paralelepípedo com essa determinada base. Se você vira esse paralelepípedo assim, assado, de qualquer maneira, qualquer uma das suas faces pode ser considerada uma base, tá? Então, aqui é um exemplo de um paralelepípedo, aqui, certo? Onde cada face desse prisma vai ser um paralelogramo, certo? Então, prisma são casos particulares de cilindros. Por que são casos particulares de cilindros? Em que sentido, tá? Quando a gente fala de cilindro aqui, não fala de só um círculo, não, tá? Uma figura cuja base vai ser um círculo. Cilindro, para a gente, vai ser isso daqui, em que a base não precisa ser um polígono, mas qualquer região delimitada por uma curva fechada e simples. Ou seja, se você toma aqui uma curva alfa, e aqui você toma uma outra curva, pode ser qualquer curva, tá? Por exemplo, uma elipse, não precisa ser um círculo. Então, toma essa curva, uma curva aqui F, tá? Uma curva fechada e simples em um plano alfa, e aí você toma aqui por um ponto B, ou ponto B1, um plano que seja paralelo a alfa, tá? Deixa eu colocar isso, só para ficar mais claro, um plano que seja paralelo ao plano alfa, e você vai fazer o quê? Você vai unir esses segmentos de reta daqui até o ponto alfa. Unir esse ponto, por exemplo, B, até o ponto alfa, até um ponto de F, e você vai formar a figura que a gente chama de cilindro. Ou seja, quando você une todos esses pontos, você tem o que a gente chama de cilindro, tá? Aqui não vai ficar muito legal o meu desenho, porque a base que está em cima vai ter exatamente a mesma forma da que está embaixo. Eu não consigo desenhar tão bem assim, tá? Mas o cilindro, quando a gente olha, chama de cilindro, essa mesma figura que está aqui em cima, F, vai ser congruente a essa figura que está aqui em cima, tá? Quando você une esses pontos, você obtém essa figura, certo? Então, essa figura daqui é o que a gente chama de cilindro, cuja base vai ser F, tá? Então, cada um desses segmentos paralelos que passam pelos pontos da curva e são delimitados pelos planos paralelos, eles são chamados de geratriz do cilindro, tá? Então, cada uma desses segmentos de reta daqui vai ser o que a gente chama de geratriz de cilindro, tá? Então, os exemplos mais importantes de cilindro, que é os que a gente está acostumado, são os cilindros circulares, tá? Em que a base seja um círculo. Então, aqui, esses segmentos aqui ainda a gente chama de geratriz, aqui você tem a base, que é um círculo, e aí você tem um cilindro circular. Se você tem a base círculo, você também tem um raio aqui da base do círculo, tá? Agora, como aplicação, nós vamos usar os sólidos, que a gente definiu aí em cima, para estudar algumas relações de interseção entre retas e planos, tá? E aí você também, com isso, vai poder olhar os exercícios no final do livro para fazer o resto dos exercícios do capítulo, tá? Que você não fez na semana 1, agora você vai fazer na semana 2, tá bom? Bom, essa próxima parte vai estar na próxima parte do vídeo. Você pode clicar logo abaixo, tá? Um abraço, pessoal. Vejo vocês logo mais.